todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, que esse nosso encontro seja sempre como a tenda do patriarca Abraão, que recebia as pessoas no deserto, ele ia buscá-las lá longe para que estivessem na sua tenda, ele oferecia a elas água, oferecia alimento, pão, pessoas que ele não conhecia, pessoas completamente diferentes daquele caminho, eu não posso dizer que seja uma religião, mas daquela consciência que era presente, que fazia parte dele. Naquele momento existiam as caravanas, existiam tribos, povos que eram tão diferentes, e para ele nada disso fazia diferença. O que ele queria mesmo era que estas pessoas que estavam passando estivessem junto com ele e ele tivesse a oportunidade de compartilhar, de oferecer essa sombra, oferecer esse alimento e essa água e esse pão, que pode até aparecer um alimento físico. A intenção verdadeira de Abraão era oferecer para essas pessoas um alimento metafísico, porque ele já tinha todo o conhecimento da Kabbalah, e ele já estava num nível de consciência muito elevado, e ele sabia que a missão dele ele só iria conseguir cumprir enquanto ele estivesse doando. E quando ele trazia essas pessoas para dentro da tenda, ele tinha oportunidade de conversar com elas, e dentro dessas trocas de experiências, ele ia passando, então, essas ideias desse monoteísmo, esse monoteísmo que não tem nada a ver com religião, esse monoteísmo que não tem nada a ver com ser iguais, esse monoteísmo que não tem nada a ver em fazer valer a minha vontade. O monoteísmo de Abraão é o monoteísmo de estar juntos dentro de uma mesma jornada. O monoteísmo de Abraão é saber que nós viemos do mesmo lugar e vamos voltar para o mesmo lugar. Sendo assim, já que nós todos estamos dentro dessa mesma estrada, que tem muitos caminhos, mas nos levam a um único objetivo, então, tanto faz quem você é. E se você tiver nessa mesma consciência que eu, você já não é mais uma ameaça para mim. Porque quando eu estou numa outra consciência, em que só vale aquilo que eu penso, eu estou certo e você está errado, o que acontece quando você me nega, ou quando você fala algo diferente do que eu acredito, você se torna uma ameaça. Então, eu preciso te dominar para eu conseguir me manter na minha situação de soberania e de poder. Mas o que Abraão trouxe não tem nada a ver com isso. Hoje, a nossa paraxá, a nossa porção, está justamente falando sobre esse conceito, que é o conceito básico da Cabala, que é o conceito básico dessa sabedoria espiritual que falamos que é a linguagem da união, sem fronteiras, porque ela nos coloca todos dentro desse caminho. Cada um de nós absolutamente diferentes, cada um de nós com o seu propósito, tendo que fazer a sua correção, correções individuais, correções coletivas dentro dos povos, mas todas essas condições não mudam essa premissa que eu acabei de dizer para vocês. Viemos de um único ponto e vamos, no fim, voltar para esse único ponto, que é a luz do infinito. Viemos de lá e para lá nós vamos voltar.
Vamos nos posicionar dentro do tempo. Estamos fazendo, então, a leitura da terceira porção. Enquanto na primeira porção, no Gênesis, aparece a nossa criação, a criação de Adão e Eva, a serpente, o pecado, a queda. Em seguida, Caim, Abel, novamente, outra queda. Passam-se 10 gerações, mais queda. E então, chegamos na geração de Noé, aonde esse declínio e esse abraçar a negatividade do desejo de receber para si mesmo chegou num grau tão extremo que o Criador está um pouco arrependido de tudo que ele fez. O nosso Criador perfeito, que é puro amor, ele fala, meu Deus, por que que as coisas estão se apresentando assim? Será que o que eu fiz está certo? Será que eu deveria ter feito mesmo essa criação? E aí Noé entra dentro dessa arca, que nós falamos que uma arca é aquele local onde a gente guarda os nossos maiores tesouros. Ele era um tzadik, um homem iluminado. Ele tinha, dentro daquela geração, essa visão que ninguém mais tinha. E por isso, por ele, não pela misericórdia do Criador, mas por ele ser quem ele era, ele conseguiu sobreviver a um dilúvio que sacrificou toda uma geração, todas as pessoas. O único sobrevivente, Noé e seus filhos. A proteção da arca, pelo olhar da Cabala, ela foi criada, esse escudo, ele foi criado automaticamente por eles mesmos. A arca não é simplesmente uma caixa de madeira ou um barco, um iate de madeira. A arca é essa luz que é emanada de qualquer pessoa quando ela faz ações proativas de compartilhar. E durante todo o tempo em que eles estiveram na arca, o que aconteceu? Eles só compartilhavam. Existia lá uma espécie de um intercâmbio de horários, porque eram vários animais, eles tinham que alimentar os animais. Então, eles faziam um revezamento e nunca eles pararam, dentro daquela equipe, nunca pararam de cuidar daquelas espécies que estavam ali dentro da arca. A vida deles era só compartilhar. E eles sobreviveram ao caos, por conta desse escudo que foi criado entre eles. A gente sabe que onde tem luz, não pode haver escuridão. Então, a gente precisa temer alguma coisa. A pessoa que está na luz não precisa temer nada, porque ela já está protegida. Existe um escudo que ela automaticamente formou. O problema é que nós temos fraquezas e nós, infelizmente, não alimentamos esse nosso escudo de luz 25 horas por dia, como Noé e seus filhos fizeram. Mas nós estamos aqui para isso, para a gente conseguir encontrar, então, esse escudo que nos protege e criar essa luz que nos eleva, como se a gente estivesse pegando esse elevador cósmico que vai estar protegido e vai nos elevar. Bom, Abraão, 10 gerações depois, já aparece na Torá, na leitura dessa semana, Abraão. E Abraão, dentro da Torá, já aparece na idade de 75 anos. Quem é Abraão? Abraão, nesta idade, já era um grande astrólogo reconhecido. A astrologia era a única ciência, sabemos que é a primeira ciência. Ele conhecia
todo o funcionamento dos astros, ele tinha toda uma comunidade de seguidores que andavam atrás dele, e com 75 anos, Deus então fala para ele, ele estava em Ur, da Caldeia, junto com o pai que era um idólatra, o pai vendia imagens, e a história, que não está na Torá, ela está nos comentários rabínicos, que o pai dele tinha aquela loja onde ele vendia as estátuas, cada necessidade que você tinha, uma estátua era vendida. E Abraão, que já tinha uma consciência elevada, tinha já uma outra ideologia, uma outra crença a respeito do universo, tanto que ele conversou com Deus, a gente já pode imaginar o quanto ele tinha de mérito para que isso acontecesse. E aí ele chega, o pai sai, ele quebra todas as estátuas e só deixa uma. Quando o pai volta, o pai fica revoltado e ele fala, por que fez isso? E Abraão, então, fala para ele, nessa data ele ainda se chamava Abrão, mas é difícil eu chamá-lo de Abrão, mas ele ainda se chamava Abrão. Por que você fez isso? Ele fala, pai, se você acha que a estátua tem a possibilidade de curar e fazer essa missão que você destina e que você vende às pessoas, dizendo que ela faria, se você realmente acredita nisso, peça para essa única estátua que sobrou consertar todas as outras. Então, ele realmente era uma pessoa revolucionária dentro daquela data, dentro daquele período. Ele, com certeza, era perseguido, e ele foi perseguido. Ninguém queria Abraão. O establishment odiava Abraão, porque ele era aquele reacionário que queria quebrar todo aquele conceito pré-estabelecido de uma situação completa de idolatria. Isso acontece ainda hoje. O que eu acho muito interessante a gente entender, quando eu digo para vocês que a história da Torá só começa quando Abraão tem 75 anos, é a gente entender que nós estamos começando novamente a leitura da Torá, e a Torá não é um livro de histórias. O que é a Torá? Ela transforma para nós, através do que ela escreve, através das passagens, uma forma da gente conseguir entender a energia que está sendo apresentada naquela semana. Então, hoje, o que interessa para mim é saber o que vai estar escrito ali. O que aconteceu com Abraão até os 75 anos, eu vou encontrar em outros locais e vão me auxiliar a eu formar essa fotografia desse momento dentro dessa leitura. Mas a Torá não está preocupada em me passar a historinha do começo, meio e fim como algo didático, igual a gente aprende em outros livros. A Torá ela está interessada em passar para nós o momento energético. De que forma eu recebo essa energia, de que forma eu aplico essa energia na minha vida. Agora, esta semana. Bom, então, ele recebe, então, apesar dele já estar bem, por assim dizer, ele conversa com Deus e Deus diz a ele, saia daqui, e esta não é a sua terra. E ele sai de Ur e vai, então, para Harã, aonde ele se estabelece, ele sai com Sara, ele sai com seu sobrinho Lot, e ele chega lá e novamente Deus fala para ele, você vai ir para uma terra aonde você vai estabelecer e você vai receber a sua semente. Essa terra era a terra de Canaã. A terra de Canaã depois vai ser chamada de Israel. Mas, neste momento, ela se chama a terra de Canaã. Abraão conhecia a astrologia e ele sabia, olhando o seu mapa, que ele não podia ter filhos. Ele já tinha 75 anos e ele não tinha descendentes.
E esse Criador fala para ele que ele vai ir para essa nova terra e que ele vai ter descendentes. E ele fala: você vai se estabelecer em Canaã e tudo aquilo que você abençoar, eu abençoarei. Todos aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Se Abraão já tinha 75 anos e ele saiu de Ur, onde ele já estava feito, o pai dele era riquíssimo, ele não estava precisando de nada, ele não precisava de dinheiro, não precisava de nada. Ele não pensou duas vezes quando Deus disse a ele: saia da sua casa, saia da sua parentela e siga. E ele saiu. Ele teria muito a perder, mas ele não pensou duas vezes, ele saiu. Ele chega, então, em Harã e novamente saia. Ele saiu e foi para Canaã. O que aconteceu em Canaã? Uma fome se assolou. Eu vou tentar fazer um resumo da história, porque nós temos muitos fatos nessa paraxá, enquanto as outras duas paraxá, cada uma delas, passaram-se 10.000 anos em cada uma delas. Agora nós vamos falar muitas histórias de Abraão e o tempo precisa ser possível de eu poder abranger tudo que é necessário. Então, eu vou tentar resumir nos pontos mais importantes. Então, ele vai para o Egito e ele pensa: puxa, então nós estamos aqui passando fome, no Egito existe fartura, o Zohar inclusive fala que no Egito existe um rio que corre e ele vai até, então, o Egito, porque lá ele imagina que ele vai ter o alimento. Ele abriu mão de tudo para cumprir a missão dele. Antes mesmo de eu falar do assunto do Egito, se nós pensarmos esse caminho de Abraão, quer dizer, fazer esses recomeços aos 75 anos, para nós parece algo muito difícil, porque no nosso raciocínio e pensamento, a gente sempre pensa: eu vou trabalhar, eu vou fazer as minhas coisas para eu me estabilizar e aí descansar. Eu vou fazer a minha parte para depois eu relaxar. Eu vou cumprir um certo número de tarefas para eu me aposentar. Mas Abraão não tinha esse raciocínio. Abraão não passou por essa dúvida. Abraão, em momento nenhum, fez nenhum tipo de reclamação. Abraão simplesmente seguiu. Vejam quantas vezes ele mudou o seu caminho, para quantos lugares ele foi. Quando ele chegou, então, no Egito, já era sabido que existia no Egito uma lei, uma regra, que se o faraó achasse que existia lá uma mulher que ele gostaria de ficar, de casar com ela, que ele tomaria aquela mulher. Se ela fosse casada, ele iria matar o marido e pegar a mulher, para ele não cometer o pecado mais vezes. Se ele simplesmente roubasse a mulher sem matar o marido, cada vez que ele se casasse, que ele dormisse com ela, ele estaria cometendo adultério e seriam muitos pecados. Mas se ele matasse o marido uma vez, era um pecado de ter matado o marido, a mulher estava livre e ele fazia o que ele quisesse. Então, já era sabido que se aparecesse se eles chegassem lá e aparecesse uma mulher muito linda, ele poderia pegar. Mas o que aconteceu? Isso também está nos escritos rabínicos. Se fala que quando ele chegou no Egito, que as moças têm a pele mais queimada, né, do sol, porque no Egito realmente eles deveriam ter, pelas pinturas a gente vê que eles têm a pele mais escura.
E ele fala que aí ele olhou para Sara e ele viu a graça de Sara, que se chamava Sarai nesse momento. Ela ainda não se chamava Sara, ela se chamava Sarai. Ela tinha um I, um Yod, no fim do seu nome. Ela não tinha o rei, porque Sará tem o rei no fim. Ela tinha um Yod. E ele olha para ela e ele fala como Sara é linda. Quer dizer, ele encontrou graça na Sara, porque ele olhou e viu. E se diz que ela é uma das mulheres mais lindas de toda a Torá. E ele teve certeza que, ao chegar, talvez eles fossem querer capturá-la. Ele até levou ela dentro de uma caixa, mas os soldados do faraó encontraram a Sara, pegaram a Sara, levaram a Sara para o faraó, e ele falou que ele já tinha combinado com ela, se eles pegarem você, vamos dizer que você é minha irmã, porque sendo minha irmã, eles não vão me matar. Bom, e realmente levam Sara, e o que acontece é o seguinte: é dito que lá no palácio aconteceram como que um paralelo das 10 pragas. Cada vez que ele se aproximava dela, algo inexplicável acontecia. E ele começou a perceber, veja bem, nós estamos falando de uma época que falar de magia é o cotidiano. Ele começou a ver que tinha alguma magia diferente ali naquela situação, que tudo aquilo não era normal. E então, ele percebe, e aí ele chama, ela passa uma noite inteira com ele, mas ele não consegue não consegue tocar na Sara. E no dia seguinte, então, ele chama Abraão, a Sara fala que o Abraão fala que ele era um marido, ele pergunta por quê, ele fala, porque se eu tivesse dito, você teria me matado. Ele fala, bom, então você leva, ele percebe a força dos dois por tudo que aconteceu, ele devolve Sara a Abraão e entrega para Abraão muitas riquezas, animais, prata e ouro. É exatamente isso que está escrito. Então, imagina para os egípcios, quando eles olharam para Abraão e para Sara, pensaram que eles eram deuses. Porque normalmente o faraó pegava e ficava com a pessoa. Não, ele não só pegou, como ele devolveu ao marido, reconheceu o marido e encheu ele de riquezas, e aí colocou, inclusive, soldados escoltando ele até a fronteira. Isso ainda não foi tudo. Ele doa a sua filha, a princesa, para ser a escrava, a serva de Sara, porque ele pensa, com tanto poder, a minha filha vai estar melhor com este casal do que aqui no Egito. Ela depois vai ser a mãe de Ismael. Mas o ponto que eu quero que vocês estejam agora, vamos entender o que isso tem a ver conosco. Abraão, com 75 anos, com a vida feita, estabelecido, recebe uma bênção do Criador dizendo que aquilo que ele abençoar será abençoado, aquilo que ele amaldiçoar será amaldiçoado. Depois que a pessoa recebe uma comunicação dessa, o que normalmente se eu tivesse no lugar dele, o que eu pensaria? Ufa, gente, agora, eu já cheguei lá, né? Veja bem, basta, né? O que mais eu preciso? Eu já tenho uma aliança, eu já tenho aqui uma conversa de igual, assim, cara a cara, com Deus que é tudo. Ele falou que eu vou ter uma descendência. Apesar de no meu mapa eu já vi que não tem, mas ele falou que eu vou ser uma semente de uma nação. Talvez eu ainda não entendi. Mas ele falou que eu vou ser a semente de uma nação. E eu fui para a terra que ele me mandou ir, que era Canaã. E agora eu tive que passar por tudo isso. Vocês podem imaginar o que deve ter sido aquela noite que a Sara ficou no palácio para o Abraão, sem saber se ele estava entre a vida e a morte,
sem saber o que estava acontecendo com essa esposa amada dele, sem saber o que ia ser dele. E ele volta, então, para Canaã, com todas as... ainda muito mais rico. O que isso, então, tem a ver conosco? Nós estamos aqui, eu comecei a falar para vocês das duas porções anteriores, mostrando como Deus talvez estava arrependido de uma criação que deveria ser divina. E Abraão, então, aparece. Agora, quando nós estamos recomeçando a leitura, já nesse primeiro capítulo, que o nosso papel aqui nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui, é caminhar dentro dessa estrada. Nós nunca chegamos no nosso limite. Abraão não reclamou a Deus, já que ele tinha toda essa abertura, por que é que ele não foi até o Criador e falou para ele, pô, Deus, você não falou que era para eu sair da casa do meu pai, você não falou que era para eu ir para outro lugar, você não falou que era para eu voltar para Canaã, você não falou que eu já estava abençoado, e agora eu tive que passar por tudo isso. Ele ainda vai passar por uma guerra, por conta de Lot, mas ele vai vencer essa guerra. Ele vai receber riquezas, mais riquezas. Ele vai compartilhar parte dessas riquezas com o rei de Salém, chamado Melquisedeque. Ele vai entregar para Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da cidade da completude. Ele vai encontrar esse ser, Shem, que aliás era um dos filhos de Noé, e ele vai entregar 10% dos seus bens a ele, disso que ele recebeu. Mostrando para nós, inclusive, tudo isso está acontecendo nessa paraxá. Como é importante santificar aquela riqueza que a gente recebe. E ele entregou, então, para Melquisedeque, o rei de Jerusalém, a cidade da completude. Aonde é a cidade da completude? Aonde é o Jerusalém eterno? É aquele Jerusalém, aquela cidade que nunca foi destruída. É aquela cidade metafísica onde existe a luz. Aquela cidade metafísica onde todos nós vamos fazer parte desse templo sagrado que está nessa dimensão da luz, de onde vai chegar o Messias dentro de cada um de nós. Então, ele mostra aqui novamente, nós estamos recomeçando a doação dos 10%, como ela é importante para santificar a nossa riqueza. Voltando ao caminho de Abraão, qual é a nossa missão? Qual é esse exemplo que esse patriarca nos mostra? Nós estamos aqui num processo de transformação. Nós nunca vamos, enquanto vivos, ter chegado no nosso limite. Ele conseguiu enxergar que não existe limite. Não existe um momento em que tudo está pronto. Não existe um momento em que nós conseguimos realizar a completude da missão e pronto. Ele não pensou duas vezes em nada do que o Criador falou para ele. Ele simplesmente fez. Este é a principal mensagem dessa semana. Nós temos que ter consciência, temos que estar muito alertas e conscientes, que a cada dia uma energia nova está sendo revelada no universo. Existe um microcosmos dentro de cada um de nós, que reflete esse macrocosmos. O dia que eu levanto da minha cama, encaro o meu dia e não realizo nada novo, é um dia que eu perdi. Não só eu, mas o mundo inteiro perdeu. O dia em que eu deixo de contribuir com uma pessoa,
eu deixei de contribuir comigo mesmo e deixei de contribuir com esse macrocosmos. Agora vamos pensar uma coisa um pouco mais extrema. O dia que eu perdi a oportunidade de salvar uma pessoa, eu perdi a oportunidade de salvar todo o macrocosmos, todo o planeta. O dia que eu prejudiquei uma pessoa, eu prejudiquei todo o planeta. Porque nós somos esse reflexo. E Abraão está muito consciente de tudo isso. Ele sabia disso tudo, claramente. Ele quer que nós, agora, nesse reinício, tenhamos isso latente dentro do nosso coração. Que a gente tenha esse fogo de ir em frente. Dentro do meu trabalho, eu faço atendimento a muitas pessoas. E antes de começar o trabalho, eu faço um estudo sobre o DNA espiritual da pessoa. Então, assim, muitas vezes a gente encontra pessoas que estão ali dentro de uma energia que querem tanto ter o acerto que elas não conseguem agir por questões próprias. Mas essa dúvida do agir impede elas, inclusive, de errarem e tirarem aquela alternativa como sendo uma das 10 que existiam. Porque se eu tinha 10 alternativas, eu não sei qual é a melhor, mas eu preciso escolher uma. Pode ser que eu acerte, ótimo, eu vou em frente, limpei as outras e daqui eu vou em frente. Essa é a melhor opção. Mas caso eu tenha dessas 10 alternativas, outras 5 erradas, se eu não testar nem a primeira, eu não vou continuar para tirar as outras para chegar na certa. Isso é um movimento. É isso que Abraão traz para nós. Abraão e Sara, um movimento. Um movimento de contribuir. O microcosmos que está dentro de nós, que vai estar refletido nesse macrocosmos gigante, que é esse plano divino desse nosso Criador, esse plano perfeito no meio de todo o caos e escuridão. A riqueza de poder estar recebendo esses ensinamentos e poder, a cada minuto, se questionar sobre o que a luz espera de mim agora. Luz, esteja comigo. Eu quero ter essa certeza de estar em movimento, igual a Abraão. Fazendo a escolha certa ou não. Mas eu sei que no fim vai dar tudo certo. Eu tenho essa certeza. Ele tinha essa certeza. Quando a gente pede a presença dele dentro de nós, a gente quer incorporar essa certeza. Nós não estamos aqui por acaso. Vou concluir o nosso encontro, convidando então a presença de Abraão e Sara, que eles estejam conosco todos os dias, trazendo essa frequência de Hesed, desse compartilhar, essa proatividade que a gente fala tanto dentro da Cabala, mas que é tão difícil da gente exercer dentro do nosso cotidiano. Só a certeza faz a gente conseguir ter esse empurrão de além das camadas de negatividade que seguram, que nos amarram para trás, que nos seguram. Essas paredes que viram muros muito grossos, que nos aprisionam, que nos escravizam. Queremos ter essa visão aberta desse nosso Pai espiritual, que traz para nós esse exemplo e essa sabedoria
a coluna da direita de Hesed, Abrão e Sara, Sara e Meino e Avraham Rabino.